A gente vai conversar agora sobre os direitos dos alunos com o advogado Marlos Riani, que vai tirar algumas dúvidas. Muito bom dia, doutor Marlos. Então, vamos começar falando do material escolar, né? Muitos pais reclamam daquelas listas gigantes e com alguns produtos que às vezes os meninos nem usam, né? No fim do ano letivo. O que pode, o que não pode na lista de material escolar? Todo estabelecimento de ensino tem que mandar uma lista que ela seja coerente para essas atividades escolares. E é importante que esse material que vai dar junto à atividade das crianças. Não pode, por exemplo, materiais de uso coletivo. Isso é proibido por lei. Tem até a lei federal que proíbe isso. Qual é o exemplo disso? Materiais higiênicos, materiais de limpeza, nada disso pode constar nessa lista, que ela já é muito grande, né? Então, nós temos que ter um cuidado especial em verificar essa lista, ou mesmo pode haver a cobrança dessa taxa desse material. Mas os pais, eles têm o direito de optar ou por comprar esse material ou por pagar essa taxa também. Ah, então olha que importante isso. Às vezes vem cobrando uma taxa extra, isso, né? Isso não pode, é proibido. De material escolar. Então o pai pode falar assim, olha, eu não quero pagar, eu mesmo vou comprar esse material separado. Pode? Isso, com certeza. Então tá. E com relação à mensalidade? São muitas as dúvidas, né? A mensalidade atrasada, a mensalidade que é reajustada no meio do ano, com reajustes assim grandes, consideráveis. E aí, como é que fica? Nós temos, então, a questão da anuidade. Então, nós temos que o preço só pode ser reajustado anualmente. E isso ou através do contrato estabelecido, né, o índice que pode ser praticado, mas geralmente o que é feito? Há por parte do estabelecimento de ensino, uma previsão que tem que dar para os pais de quanto vai ser esse aumento. Já no início do ano? Já no início do ano. A lei fala que 45 dias antes do início do ano tem que dar essa previsão para os pais, para eles saberem quanto que vai custar essa nova mensalidade. Ou seja, o pai tem que saber já no início do ano quanto que ele vai estar pagando em dezembro, por exemplo, em novembro. Geralmente, nesses contratos, tem a previsão do índice, né, que hoje está em torno aí de quase 10%, vários índices aí oscilando no acumulado do ano, né, ou mesmo através de uma planilha, onde que essa planilha ela tem que estar bem documentada em relação aos gastos que são previstos, né, orçamentários, e aí sim, para justificar esse aumento, porque senão pode ser um aumento que a gente chama de aumento abusivo. Claro. E isso é proibido por lei pelo Código de Defesa do Consumidor. Se o pai ficar, por algum motivo, inadimplente, a escola pode reter histórico, essa cobrança pode ser feita em sala de aula? Não pode haver as que a gente chama das sanções disciplinares por parte dos alunos que estão inadimplentes. Mas isso é importante que é num período de 6 meses. A cada 6 meses, os estabelecimentos de ensino não são obrigados a fazer a renovação da matrícula caso ele esteja inadimplente. Mas nesse período de 6 meses, ele não pode sofrer qualquer sanção pedagógica em relação a isso. Nem histórico, nem nada, ele pode também deixar de receber. Entendi. Doutor, uniforme. As escolas geralmente elas indicam, né, 2 ou 3 lojas para o pai comprar o uniforme do filho. Isso pode, doutor? Essa indicação ela deve ser feita nesses estabelecimentos, porque ela não pode, unilateralmente, exigir que seja comprado dela, senão pode ser até caracterizado uma venda casada. Então, ela tem que passar as especificações, tudo desse uniforme, para que o consumidor tenha a liberdade de escolha em outros estabelecimentos. Acontece também, eu falei aí lojas, mas eu já vi pai reclamando que só consegue encontrar o uniforme do filho em um estabelecimento apenas. Aí é complicado, né? Com isso que acaba a margem ficando alta do preço do produto. Então, ele não tem essa liberdade de escolha e muitas vezes é imposto para ele comprar só num determinado estabelecimento. O que ele faz nesse caso? Ele pode reivindicar a escola que tenha mais pontos de venda? Com certeza. Isso é importante, até a associação de pais e alunos, né, se organizarem para fazer esses movimentos para que isso não aconteça. Com relação à frequência, doutor, controlar a frequência dos alunos é obrigatório? O pai que quiser falar, olha, deixa eu ver como é que está a frequência aí do meu filho, está falando que está indo para a escola e não está indo.
pode Sim, ter acesso a isso? com certeza. Os pais, né, eles têm o direito de saber essas informações. A escola tem que monitorar isso e até mesmo depois passar esse relatório, seja ele por escrito ou qualquer outro meio que o pai queira, pode estar buscando essas informações junto ao estabelecimento de ensino, com certeza. Doutor Marlos, para a gente fechar aqui a entrevista, lê o contrato direitinho, né? É O pai muito precisa importante. ler, né? A mãe também, para depois não sofrer aí. Ai, não vi, não estava no contrato, tem que ler, né? E o contrato que seja bem redigido, com informações claras, sem aquelas informações muito técnicas, né? Para que seja entendível para esse consumidor que muitas vezes é vulnerável tecnicamente em relação a esses contratos. Tá, joia. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Esclareceu um monte de dúvidas de muitos pais aí, tenho certeza. Um ótimo dia para o senhor. Olha só, gente, o ano letivo na rede estadual de ensino, ele começa no dia 11 de fevereiro, né? Além do material escolar, os pais também se preocupam com a alimentação dos filhos. Pois é, muitos, sem saber o que colocar na merendeira, acabam optando por salgadinhos, biscoitos recheados, isso não é legal, né? Mas a repórter Iana Coimbra está com a nutricionista Karen Honorato, que vai mostrar pra gente como preparar um lanche mais saudável. Olha, cortar totalmente o biscoito recheado, coxinha, pastel, não, né, gente? Bom dia pra vocês. Olha, tem como fazer um lanche gostoso, bonito, colorido, saudável e que seja prático para os pais. A Karen está me prometendo que tem jeito. Bom dia, Karen. A gente começa por onde? Bom, o fundamental é que os pais não esqueçam de mandar uma fruta. Às vezes picar dá um pouquinho de trabalho, mas as crianças acabam comendo mais. Quando você for enviar uma fruta picada, tente levar também um garfinho para ela pegar e não picar muito pequeno, porque as frutas desmancham, melam e as crianças acabam não comendo. Ter embalagem própria também é interessante, colocar num guardanapo para fruta bem sequinha também conserva mais e ter cuidado com frutas de talo, como caqui, como morango, que se você tirar o talo, essa fruta pode dar um gosto ruim e a criança não consumir. E quem não gosta da fruta in natura, assim, desse jeito? Pode aproveitar os nutrientes também das frutas secas. Aqui, por exemplo, tem algumas passas, né, uvas passas, ou até mesmo as frutas desidratadas. O que não pode é deixar de enviar algum tipo de fruta para a criança todos os É dias. bom também que essa fruta fresca, a desidratada, é fácil de ter em casa e colocar numa caixinha. Fácil de fazer, fácil de comprar, se for sem conservante, e fácil de enviar também, isso mesmo, Iana. Sanduíche, dá trabalho ou não dá? Depende do que você vai colocar no recheio. Se a criança puder consumir um pão integral, melhor. Se não, aproveite para deixar esse recheio mais nutritivo. Aqui, por exemplo, uma geleia de frutas, se ela puder ser sem açúcar e adoçante também é interessante. Mas é geleia de supermercado mesmo, aquelas que a gente já compra pronta? Exatamente, você já acha ela sem conservante, fácil e prática de usar. Pode também fazer alguma coisa com queijo magro, às vezes a criança estuda de tarde, um resto de carne do almoço também fica gostoso. Aqui, por exemplo, eu fiz um mini hambúrguer e você pode deixar ele já congelado, bem prático e fazer de preferência em casa, mas ele dura muito tempo, não dá trabalho para mandar no dia a dia. Torradinha também vai? Torradinha também é válido. Aqui, mesmo que o pão não seja integral, se a criança não aceitar, Iana, coloca ali um azeite, umas ervas, uma sementinha, rapidinho assa e fica bem saboroso. Pão de queijo a criança adora. Pão de queijo também vale, não tem conservante, nem muito aditivo, é prático e a criança adora. Aí, ó. E para fugir do biscoito recheado, que todo mundo ama? Biscoito, claro que fazer em casa dá trabalho, mas na hora de comprar, tente observar os aditivos químicos, sem gordura hidrogenada e sem conservante. Dessa forma, já é válido para a criança ter um biscoitinho para levar para a escola. Ô, cara, a gente vê muita gente comendo pipoca no cinema, mas pipoca na escola. Pois é, e pipoca é super saudável, é rica em amido resistente que acaba tratando o intestino. O ideal é realmente fazer pipoca caseira, não pipoca de micro-ondas, mas é super válido e as crianças adoram. Mas aí tem que fazer no dia, antes de mandar, não dá para fazer antes. Para ficar mais crocante, tem que ser no dia. Ovo. Como é que é isso de mandar ovo para o café da manhã ou para o lanche da tarde? Pois é, rica em proteína, é uma coisa prática, muita criança gosta e acaba sustentando bem. É só cozinhar, pode levar ou não na casca e a criança come bem rapidinho. Castanha também vale. Quando as crianças são maiores, castanhas também são válidas, variadas e elas acabam achando interessante que é meio croque-croque, elas adoram. Suco de caixinha pode? O suco de caixinha só se não tiver aditivos, sem conservante e melhor ainda se for sem açúcar, na versão integral. Mas pode mandar suco natural, água de coco e se for fazer um achocolatado, que tente usar pelo menos um que tenha mais cacau. E a garrafa térmica é bom para conservar?
A garrafa térmica para manter gelado e todas as embalagens para manter o alimento ainda bem saudável e gostoso, né? Tá bom, muito obrigada, Karen. Tá aí, ó, dica pessoal de casa, dá para fazer um lanche bonito, colorido e prático. E dá para Mara? guardar para o apresentador esse lanchinho aí também? Adorei, hein? Não dá não, a repórter vai comer. Ah! Um beijo, tchau, tchau. Olha, a partir